Você já reparou que às vezes tem algumas imagens que nos remetem a coisas boas, como por exemplo um azulejo antigo, algum item de decoração, algum estilo de mobiliário ou alguma cor em especial que nos traz à tona aquela tão famosa memória afetiva? Como se a gente voltasse no tempo, na nossa infância, na casa dos nossos pais, na casa da nossa avó. Isso traz aquele sentimento bom. E se tem algo que começou a acontecer ali desde 2020, quando as pessoas começaram a passar mais tempo dentro das suas casas, de trazer para dentro dos seus lares essa memória afetiva por meio de algum elemento e também resgatando as suas raízes por meio da brasilidade. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio do Formobile no Sofá. Por isso eu quero convidar você a vir com a gente e assisti-lo até o final. Fala galera! Estamos aqui com mais um episódio no Formobile no Sofá e você que está nos assistindo é muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento. Hoje eu estou com dois convidados super especiais, que é a Carolina e o Diogo. Eles trabalham na Interprint, tanto na área de design quanto na área de vendas. E a gente vai conversar sobre um tema muito legal com vocês. Então sejam muito bem-vindos, Carol e Diogo, ao nosso sofá. Tudo bem com vocês? Obrigada, Anny. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, todo mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Anny. Ai, muito legal ter vocês aqui, até porque a Interprint é uma empresa que eu admiro bastante. E assim, antes de mais nada, da gente começar o nosso bate-papo, eu queria entender um pouquinho, Diogo, ou melhor, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo o que exatamente a Interprint faz. Porque eu sei que muita gente ainda não conhece, talvez por nome, não sabe que os produtos de vocês provavelmente estejam na casa das pessoas que estão nos assistindo. Exato. Então fala um pouquinho aí. Possivelmente alguém que está assistindo a gente agora tem algum material nosso, algum revestimento nosso em casa, seja num piso ou seja numa chapa de MDP ou MDF, e não vai saber que é um padrão, pode ser lembrar do nome da indústria de chapa, mas não vai ter relação com quem fez a impressão daquele material decorativo. Então a Interprint, ela está no Brasil há 5 anos, é uma empresa de origem alemã, está presente em todos os continentes, e a gente faz a impressão desse papel decorativo. Como eu disse, ele pode ser usado no laminado de alta pressão, pode estar no piso, pode estar na chapa, e é uma empresa que envolve a inovação por meio do design. Então, a gente tem tecnologias de impressão para reproduzir esses materiais, seja uma pedra, um tecido, ou como a gente vai discutir aqui, as madeiras, né? De uma maneira que isso fique fiel, tenha uma cor, tenha vida, represente, traduz uma tendência e um comportamento, uma madeira fiel, de uma maneira que a gente tem o cunho também de responsabilidade sustentável, porque a gente está fazendo isso de uma reprodução desse material de uma forma mais fiel. Muito legal. E o que mais me interessa nisso tudo é que vocês sempre estão muito ligados às tendências, a tudo que está acontecendo no mundo. Não só dentro da área da arquitetura e do design, mas também das mega tendências. Então, aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, igual a gente vê, por exemplo, né, nesses últimos anos, aquilo que a gente está vivendo, e tudo isso vem a impactar também na decoração da nossa casa, nos revestimentos dos nossos lares e dos ambientes que a gente vive de forma geral, né? Exato. E, Anny, esse ano a Interprint está completando 10 anos que está aqui no Brasil, que a gente começou as atividades aqui no Brasil, exportando para toda a América Latina. Então, estamos de aniversário. Olha, muito legal isso, né? Eu até tive o privilégio de conhecer a fábrica de vocês. Acho que é a fábrica que está há 5 anos, né, aqui no Brasil. Mas Isso, vocês já estavam aqui representando com a parte de vendas, setor comercial. Entendi. E a unidade aqui do Brasil fica no Paraná e vocês atendem, como o Diogo comentou, na verdade é Brasil e toda a América Latina, né, com essa unidade. A planta fica em Curitiba, mas a gente atende toda a América Latina. Então, tem México, Equador, Colômbia, Peru, Chile, todos os países vizinhos aqui são atendidos por nós, pela planta de Curitiba.
Aí deve ser aquele desafio, né? Porque cada um desses países tem formas diferentes de viver, de enxergar o mundo, de decorar sua casa. Então vocês têm que realmente estar muito antenados em tudo que está acontecendo, não só aqui no Brasil. Até mesmo o Brasil é um país continental, então cada região tem uma Riquíssimo. forma diferente, né, de decorar a casa. Às vezes um padrão que o pessoal do Sul gosta é diferente do que o Nordeste gosta, que é diferente do Centro-Oeste, porque o clima também impacta. Ou seja, é uma série de fatores que vocês estão sempre estudando para poder trazer essas novidades e lançamentos para o mercado de forma geral. Mas, Carol, você como designer, eu queria entender, além dessa questão estética, que é muito visível, né? Quando a gente entra num ambiente e a gente vê um móvel planejado, a gente vê um painel, às vezes de madeira ou de pedra, tem muito essa questão estética marcante, que você olha, nossa, legal, ficou bonito e tal, mas que outras sensações a gente consegue promover para dentro da nossa casa, além da questão estética, quando se fala de revestimento? Olha, eu acho que, como você falou, o primeiro impacto é sempre o estético, é o visual, né? Aquilo que a gente está transmitindo, se é um padrão que tem uma presença mais forte, se é uma pedra, se é uma madeira que tem uma característica um pouquinho mais suave, entre as combinações que a gente faz ali com a cor. E eu acho que essa harmonia entre, às vezes, usar um decorativo que tem uma característica forte, um madeirado com muita presença, e fazer a combinação dele com um unicolor, né, uma cor única que a gente chama, um pouquinho mais tranquila, como um cinza, um bege, a gente começa a criar ali a atmosfera desse ambiente, a gente começa a traduzir ali se esse ambiente vai ter um estilo industrial, se esse ambiente vai ter um estilo mais minimalista, escandinavo. Aí começam os gostos pessoais, né, na decoração a se sobressair, porque a decoração ela é, de uma certa forma, a nossa personalidade, né, o nosso gosto, a nossa personalidade através dos objetos, da decoração, dos acabamentos. Então, acho que ao longo da nossa vida a gente acaba aprendendo isso, começa com o nosso quarto, né, que é o que a gente mostra ali da nossa personalidade com essa decoração, e conforme a gente vai mudando de fase na vida, mudando de casa, um novo momento, a gente quer também reproduzir isso, se é algo que vai ser um pouco mais integrado, mais sóbrio, ou se a gente quer logo muita cor, se a gente quer uma coisa super diferente. Então, é a partir dessa combinação que a gente começa a transmitir a nossa personalidade e receber um pouquinho de volta algumas emoções, né? Porque a decoração ela também interfere naquilo que a gente sente, o bem-estar dentro da nossa casa. Então, acho que está muito ligado, sim, com o bem-estar, com as emoções que esse ambiente transmite para a gente. Eu achei legal isso que você falou, que a gente é de fases, né? Então, às vezes, numa casa, a gente opta por um estilo de decoração, ou depois que faz uma reforma, dá aquela repaginada, a gente está vivendo outro momento da nossa vida, a gente já quer transmitir outra coisa. Por exemplo, um apartamento anterior que eu morava com o meu esposo, ele tinha feito na época que ele era solteiro, então ele tem um estilo totalmente industrial. Ele revestiu todas as paredes com concreto e tudo bem industrial mesmo, né? Aquele metal aparente, enfim. E agora que a gente se mudou para uma nova casa, até o pessoal consegue ver um pouquinho, eu já optei por um estilo mais contemporâneo. Então eu quis aquelas cores mais equilibradas, apesar de amar o estilo industrial, falei, não, uma nova fase da minha vida, eu vou trazer uma coisa assim que, né, vai ficar mais atemporal. Não vai ficar, às vezes, tão carregado. E outra questão é as sensações que as cores trazem para nós. Então, dependendo da cor que a gente trabalha dentro do ambiente, a gente desperta essas sensações, que pode ser, às vezes, de calma, que pode ser mesmo de agito, alegria. E quando eu vejo uma casa-cor, eu percebo muito isso. Quando a gente visita uma casa-cor ou uma mostra de design que tem os ambientes montados, a gente consegue entender essas atmosferas que você comentou. Tem ambiente que às vezes você entra e tem vontade de sair correndo. Tem uns que você quer morar dentro daquele lugar. Então, isso é muito interessante, né? A gente passa realmente por esses momentos, né, de euforia, porque tem muitas cores, estimula a criatividade ou estimula a concentração. Isso está muito ligado mesmo com as cores e com os materiais que a gente usa numa decoração, numa casa, num escritório. Faz muito sentido. Isso é de extrema importância para os designers e arquitetos entenderem bem essa teoria das cores para poder fazer projetos de forma intencional.
Então, você vai fazer um projeto corporativo, vai estimular a concentração, vai fazer ou a criatividade, vai fazer um projeto, sei lá, de um quarto de bebê, aquela coisa tem que ser mais acolhedora. Então, é muito importante saber desses detalhes e também saber usar nessas combinações que você falou. Porque, às vezes, o mesmo padrão principal combinado com uma outra cor, a gente traz atmosferas totalmente diferentes. E eu queria Exato. saber, Carol, qual que é a tendência do momento, assim? O que que você percebe com tudo isso que a gente está vivendo? O que que o pessoal tem buscado para dentro das suas casas? O que que vocês percebem, assim, de forma talvez que possa até acolher, né, esse momento tão difícil que tanta gente perdeu, né? Tantos familiares, amigos e enfim, né? Anne, que a gente consegue perceber aí de tendência é que realmente tem uma variação muito grande, né, de materiais, de cores, para atender todas as personalidades, mas eu poderia pontuar que algumas coisas que estão, né, sendo bem vistas no momento, que é essa aproximação das pessoas com a natureza através dos materiais. Então, madeiras que têm ali a característica, os veios, os nós, bem presentes, as cores, né, bem naturais das madeiras. A gente vê também um outro lado das cores indo para alegria, para trazer alegria para a gente, cores fortes, né, o laranja, a lavanda, cores assim que realmente nos impulsionam para bons sentimentos. E a gente tem visto aí muito da biofilia, né? As pessoas se aproximaram muito dos materiais que representam a natureza dentro de casa, seja colocar plantas, seja transportar isso através de pedras, materiais com tons terrosos, né? Como o terracota, a argila. Essas são coisas que estão realmente bastante em alta no momento. E a gente vê, né, as pedras crescendo muito. Acho que tudo aquilo que reconecta a gente com a natureza, com aquilo que é essencial dos materiais, isso tem sido muito bem visto no momento. Eu acredito que isso também acaba trazendo aquela memória afetiva para a gente. Acaba indo para um apelo mais emocional. Às vezes você vê uma madeira mais natural, a gente lembrar da casa da avó, que tinha aquela madeira, aquela estante antiga, ou aquela mesa de refeições que todo mundo comia ali, com aquela madeira. Eu acho que isso está muito em alta, né? De você resgatar essas memórias, até porque a nossa casa, que muitas vezes, para muitos, era só uma casa, do qual você voltava para dormir todas as noites e passava o dia inteiro fora, às vezes fazia um curso à noite, voltava à tarde, passou a ser o lar, principalmente com a questão do home office, que muita gente aderiu, muitas empresas aderiram e continuaram dessa forma, ainda trabalhando desse jeito. Então a gente sentiu essa necessidade de transformar a nossa casa num lar. E essa questão de trazer a natureza também tem tudo a ver, né? E eu acredito que veio esse aumento nessa questão da procura de madeiras brasileiras também. Acho que o Diogo vai conseguir explicar melhor se houve, porque a gente vê que a maior parte das indústrias de MDF lançaram muita madeira brasileira. Então a gente percebe que provavelmente ocorreu nesse momento, né, de pandemia, enfim, que a gente acabou vivendo aí, essa procura maior por esse tipo de madeira, e eu acredito que tem essa ligação com esse apelo emocional, né, Diogo? Explica um pouquinho aí. Eu acredito, Anne, que foi uma feliz coincidência, porque o projeto das madeiras nativas, ela começou um pouco antes até do início da pandemia. E eles se consolidaram nesse período porque exatamente são madeiras que têm esse elo emocional, essa memória afetiva que você comenta. Além disso, a gente faz um resgate da nossa história, da brasilidade, e a gente está vivendo esse momento de se reconectar com as nossas origens, de se reconectar com a nossa essência, com a nossa origem. Então, eu acho que o momento culminou para que fosse sucesso o lançamento desses padrões, e agora continua a busca por eles. A gente também está desenvolvendo outras opções, e eu acho que a característica dessas madeiras, elas casam bem com essa necessidade que a gente teve, né? Porque são madeiras que têm essa característica natural que a Carol comentou, mas também tem um tom mais aquecido, são madeiras que têm uma característica mais acolhedora, muitas delas têm uma característica que é fácil esteticamente de combinar com outros materiais. Então, como você disse no início, criar essa atmosfera, né? Acho que facilitou
a forma dos projetos, da gente inserir nos projetos aquilo que é original nosso, que é da nossa memória, que é de resgatar a nossa origem. Uhum. Você falou essa palavra que eu gosto muito, que é a brasilidade. É algo que o nosso design local está cada vez mais sendo valorizado. Isso é muito bom para nós, porque a vida inteira a gente se inspirou em design de outros lugares. Aqui no Brasil, a gente tem muito a questão do design italiano dentro do mobiliário, mas eu percebo essa valorização da nossa cultura, dos nossos detalhes, o nosso jeito de morar, o nosso jeito de viver. E falando de brasilidade, Carol, como que a gente consegue trazer a brasilidade para dentro da nossa decoração? Traz algumas dicas aí para nós. Bom, a gente já que entrou nesse assunto aí das madeiras brasileiras, eu acho que é realmente um grande exemplo de resgate, de memória afetiva, de trazer realmente e também de fortalecer tudo aquilo que é local, né? Bem como você falou, então a Interprint, por exemplo, também é uma empresa que tem esse DNA europeu, né? E italiano e tudo, mas a partir do momento que a Interprint percebe esse crescimento do design brasileiro, essa valorização de tudo que tem na nossa cultura, parece que aconteceu realmente um momento onde a gente passou a valorizar o que é nosso, né? Então, foi uma ótima sacada, assim, realmente reproduzir essas madeiras fiéis, às vezes de uma forma um pouquinho mais moderna, com cores ajustadas para deixarem elas também uma versão nova aí, mas e tirar, né, essa possibilidade, dá para a gente essa possibilidade de não ter que tirar da natureza, das florestas, árvores que muitas vezes já estão em processo de extinção, e a gente conseguir voltar isso para o mobiliário de uma forma um pouquinho mais sustentável, de uma forma, uma roupagem um pouquinho mais moderna. Acho que essa é uma forma de trazer a brasilidade que a gente acredita muito, resgatar aí essas madeiras tão conhecidas pelos marceneiros, pelos arquitetos, designers, porque acho que todo mundo já ouviu falar, né? Alguma avó por aí já falou em algum momento que esse jogo de jantar, essa madeira não existe mais, essa é muito boa, isso. Elas valorizam, né? Eu Com acho que é muito certeza. legal poder fazer isso novamente, não só através das madeiras, né? Mas colocar o nosso design, a nossa cor, as nossas combinações, junto com cores que eu digo assim, esse, como eu falei, do laranja, que está muito presente não só nas madeiras, né? Mas também que trazem alegria para a gente, permitem essa combinação facilitada. Eu acho que é um caminho muito bacana para isso. Esse design brasileiro, ele é alegre, ele é tropical junto, então dá para você misturar cor junto com as madeiras brasileiras. E a gente está falando assim nesse aspecto do mobiliário, porque eu gosto muito de salientar nos meus vídeos que cerca de 70% do que existe dentro do design de interiores é composto por mobiliário. Então a gente consegue trabalhar muito bem através dos painéis, dos móveis, dos detalhes, né, a partir desses revestimentos de forma geral. Outras formas também de trazer, integrar essa brasilidade é colocar, às vezes, artesanatos locais, trabalhar com palhinha, com outros objetos naturais. Eu acho que tudo isso traz esse sentimento, né? Artesanato local é muito também, né? Quando você vai para o Nordeste, as raízes, por exemplo, nordestinas são muito fortes, ou quando você vai, sei lá, para alguma região ali da floresta amazônica, tem muita coisa também que remete muito ao Brasil e ainda trazer esse equilíbrio com as plantinhas que você falou anteriormente, eu acho que fica muito cara de Brasil. Você falou dessa questão da madeira, né? Não dá para ver aqui no meu cenário, porque eu até afastei para não aparecer, mas eu tenho uma mesa aqui que ela tem mais de 70 anos de idade, que foi o meu avô que fez. Meu avô, ele era marceneiro, aqueles marceneiros raiz mesmo, que trabalhava com a madeira maciça. E para mim é muito interessante, porque sempre que eu vejo esses padrões de madeira brasileira, eles são tão fiéis no desenho, nos detalhes, nas cores, que é como se eu sentisse o cheiro da madeira da marcenaria do meu avô. Então, para mim, isso é muito precioso, é muito gostoso navegar nesse tipo de coleção. E eu queria até que vocês explicassem, mostrassem para nós aqui alguns exemplos dessas madeiras aí, quais são as particularidades que elas têm. Vou mostrar, assim, algumas, queria contar, né, só nomear algumas delas que a gente desenvolveu, outras a gente ainda está em desenvolvimento.
E acho que a importância disso também vem quando você falou assim do seu avô, dessa marcenaria raiz, né? Eu acho que a gente poderia ter aproveitado muito mais disso, né? Se a gente não, há um passado muito distante, não tivesse sofrido tanto com a extração, né, da madeira. E acho que é por isso tanto que a gente chama algumas madeiras, né, disse madeira de lei, que foi justamente quando a coroa portuguesa realmente classificou algumas madeiras que apenas eles poderiam exportar, comercializar, extrair, isso. Então, muitas delas começam lá no pau-brasil mesmo, né, que era uma madeira muito forte e vermelha, né, onde se utilizava, inclusive, para tintura. Então, a gente tem muito disso na nossa história, e então eu acho muito legal que a gente possa perdurar essas madeiras, essas espécies, para criar isso para um futuro, né, ter essas madeiras. Então, algumas dessas madeiras que a gente já desenvolveu, como, por exemplo, o ipê, o tauari, o frejó, que é super conhecido, né, na cultura brasileira, super utilizado, o pau-ferro, o maru, Curupixá, o jequitibá, curupixá. o itaúba, a peroba. E é interessante porque algumas dessas madeiras, a gente está comentando aqui, dá um móvel do avô, da avó, mas algumas delas nem tinham essa finalidade, né? Quando a gente olha nesse resgate da madeira de lei, ela tinha um propósito, porque era uma madeira talvez mais rígida, era talvez mais indicada para fazer uma embarcação, ou para fazer um instrumento musical, ou para fazer um armamento. Então, ela tinha outras finalidades. E talvez essa responsabilidade ambiental de manter essa história viva, né, vem de poder mostrar para uma criança o que é uma timborana, que, né, o nome que você talvez não associa com nada visual. Então, não necessariamente essas madeiras que estão sendo desenvolvidas, elas tinham o uso na época definido para o mobiliário, né? A gente tem casos de madeira que era de reflorestamento para fazer a celulose do primeiro papel moeda no Brasil. Então, conta toda essa história e não necessariamente mantém essa história viva, mas não necessariamente é um resgate que vem de uma madeira de marcenaria. Né? Tem a braúna, que talvez uma madeira injustiçada aí, que tem uma rigidez, tem uma características físicas excelentes, mas que foram utilizadas para fazer cerca. Então, acho que é manter a história viva e também mostrar que isso tinha diversos usos na época, né? É isso que é interessante, a gente saber a história que tem por trás de cada madeira, Exato. porque isso traz um storytelling que vai valorizar também o atendimento aos nossos clientes. Para você que está nos assistindo, que é arquiteto, que é designer, decorador, projetista ou trabalha com móveis planejados de forma geral, é interessante assim saber o que tem por trás da história. Isso que eu acho demais assim em vocês, em todo esse conteúdo que vocês têm, né, todo esse conhecimento que vocês têm nesses aspectos, porque enriquece muito o nosso mercado. E Carol, você tem umas amostras para mostrar para nós aí? Tem sim, vou mostrar algumas. Então, vou começar aqui por um pau-ferro, que eu acho que tem muito a ver com brasilidade, né? Ela tem uma cor bem alaranjada, não sei se na câmera a gente consegue ver esse tom, esses veios bem marcados. Então, ela é uma madeira de realmente força, de personalidade mesmo, né? Bem Muita característico, bem identidade, fácil de né? reconhecer. Ela tem um caráter, assim, uma madeira bem Bem Eu presente. diferente, costumo isso. falar que ela é mais sóbria, assim, então ela fica legal, às vezes, aplicar num ambiente talvez mais comercial, numa sala de reuniões, numa sala da Uhum. diretoria, por trazer Um essa hall de sobriedade, entrada, hall de isso. Elegância, entrada. né? Nossa, é Tem um muito Eu aspecto vejo de elegante. ela luxo, muito, quase. ambiente Isso. corporativo, né? Uhum. Aí temos o cumaru, que é também uma madeira super conhecida, super fácil de ser usada, ela tem um tom médio. Então, acho que as características principais dessas madeiras brasileiras são esses poros, né? Pequenos, agrupados,
né? Elas não têm uma formação de catedral tão comum, né? Como a gente costuma ver nas madeiras europeias, Porque a gente só via assim, né? Carvalho Nogueira, né? Era só Carvalho e Nogueira que a gente via alguns anos atrás. Então é muito legal poder ver essas composições diferentes mesmo, de estrutura, de veio. Boa parte delas tem uma característica mais felpuda. Se você pegar uma peroba, ela não tem nem a catedral e nem o linheiro. Ela tem como se fossem as cerdas mesmo da madeira, né? Uhum. E essa que a Carol mostrou por último é muito equilibrada, né? Você pode fazer um revestimento de parede, você pode utilizar para fazer um ripado. Então, ela tão homogênea, tão fácil de misturar isso com outro tipo de material também, né? Ela mostrou o Cumaru, eu peguei agora aqui, ó, tem uma cumbuquinha de Cumaru. Isso daqui, na verdade, foi um brinde que eu fiz para os meus clientes no ano passado, que eu acabei conhecendo uma marcenaria bem pequenininha, assim, que era no fundo do quintal da casa dele, um marceneiro bem artesão, e ele faz vários trabalhos com madeira maciça. Esse daqui é Cumaru, até tem um cheirinho característico, né? Tem essa questão, né, até de ser um pouquinho felpudo, por mais que ele trabalhou, lixou, né, colocou um óleo, né? Mas é muito interessante porque a reprodução ali do desenho, e que a gente vê também no mercado, é muito original, é muito fiel ao que é o Cumaru. E ela tem esse aspecto mais alaranjado. E eu percebi que nesse último ano, isso caiu muito no gosto do pessoal. Então a gente começou a ver ambientes com esse aspecto que também tem essa questão assim de acolhimento. Você entra, sei lá, se sente abraçado, né? Mais aquecido, exatamente. E aí, deixa eu mostrar mais uma que tem bem esse aspecto que vocês estão comentando dos poros, né? Esse agrupamento deles, que é o curupixá. Então, ela tem uma característica que eu chamo isso realmente, que a gente identifica, né? A característica da madeira local, da madeira nativa. Então, essa formação dela, ela tem um contraste um pouquinho mais baixo, né? Uma madeira clara também, né? Uma clara média. E com a tecnologia de impressão que a gente utiliza, isso fica nítido, né? Você tem um 3D, uma riqueza de detalhes, diferente, igual a cor do corupixá, ele possivelmente é a cor da lâmina quando você corta a madeira. Com o passar do tempo, ela vai oxidando e essa cor vai se alterando. Com o processo de impressão, a gente consegue manter viva essa história naquele exato momento onde a gente processou, né, pegou aquele pedaço de madeira e fez o escaneamento, e ali é como se fosse uma fotografia, a gente está deixando aquilo vivo para sempre, né? E é interessante as pessoas saberem também esse momento, esse estágio do qual essa madeira foi fotografada, escaneada, enfim, porque às vezes tem a situação, às vezes, do marceneiro mais antigo pegar, sei lá, o curupixá, né? Não, mas esse aqui não é o curupixá que eu conheço. Não, mas espera lá, esse daí acabou de ser cortado, não foi maturado, tá ali para você usar, é o curupixá sim, então é interessante ter esse conhecimento também, né? E é legal poder dividir isso. O verniz também, né, que é muito usado, muda bastante a coloração da madeira. Então, geralmente, quando a gente está falando aí de uma peça natural, também tem essa soma aí do verniz na madeira, que também dá uma escurecida, às vezes, na cor da madeira, né? E o Diogo comentou... O Diogo comentou sobre a questão do 3D que fica e tudo mais. Outro aspecto que também valoriza muito os padrões é a textura do qual ele está aplicado. E tem muitas texturas que você olha assim, aquele poro que parece lâmina de madeira natural. Muitas vezes aquela lâmina trabalhada com verniz mais fosco, muitas vezes tem que passar a mão, olhar de perto, nossa, mas é um BP isso daqui, achei que era lâmina. Então isso é muito legal, essa veracidade que a gente traz para dentro do projeto, porque as pessoas estão cada vez mais exigentes. Ninguém mais quer aquele móvel que parece emplastificado, como era lá nos primórdios, né? Que você olhava, né? Passava a mão, tinha aquela textura meio de plástico. Então, a gente quer algo que remeta ao natural. Mas, Carol, termina aí para finalizar. Não, é isso aí. Eu ia comentar, inclusive, que hoje em dia está cada dia mais difícil a gente identificar o que é madeira natural e o que é BP, né? O que é decorado, porque eles realmente estão muito, muito reais, assim. E digo isso com propriedade de quem andou analisando muito a madeira e a lâmina junto. E realmente, quando isso que você falou do poro, né? A superfície que ela é marcada, também dá, assim, realmente um novo nível de realidade no madeirado.
Vamos fechar aqui com uma das madeiras que é super conhecida, o frejó, né? O pessoal conhece bastante, principalmente por essa estrutura das catedrais bem alongadas, um pouco ovaladas, assim. Então ele realmente tem essa característica própria da catedral, que eu acho lindo. É uma madeira que a gente vê bastante, né? E que é muito atemporal. Você pode colocar, você não vai ficar taxado por data. Ah, sei lá, isso daqui é da década de 90. Que nem tinha muito, né? Essa questão Sim. da nossa infância ali. Eu não sei a idade que vocês têm, até vocês parecem mais novos do que eu. Mas eu lembro ali que nos anos 80 tinha aquelas coisinhas com aquelas fórmicas. A gente fala fórmica, né? Mas laminado decorativo ali, vermelho, azul, amarelo. Azul, Então a sim. gente sabe que é daquela época. E quando se fala de um frejó, às vezes tem coisas dos anos 80 que foi feito com frejó e continua, né? É aquela coisa clássica, temporal. Né? Eu sou Até hoje suspeita usa de falar dele. muito. Usa muito mesmo, até hoje. Exato. Exatamente. Mas que delícia, que delícia ter esse bate-papo com vocês. É muita coisa, é muita informação, é muito produto, é muita opção de madeira para a gente decorar. É legal o pessoal que está nos assistindo, né, que saiba que antes disso chegar na fábrica ou chegar na casa do cliente, passou por toda uma inteligência ali na questão de vocês pensarem, analisarem mercado, entenderem das tendências para poder trazer essas opções e oferecer para o mercado de forma geral, né? Então é um universo assim muito grande nesse aspecto. Eu acho isso demais. Acho que é uma combinação de fatores, né? Tem a parte da pesquisa, desse resgate, de transformar e traduzir um propósito para esse painel, para esse decorativo, né? Seja uma madeira, uma pedra, um tecido, mas também ter essa tecnologia que transmita isso de forma muito real, a ponto de você se confundir, e combinado com a questão do acabamento, porque essa sensação mais tátil, como você comentou, um efeito mais mate, que lembre a lâmina, e esse acabamento que depende do marceneiro, com a fita de borda, para que realmente você não veja a diferença entre as superfícies. Então, é um conjunto de fatores para chegar no produto final e realmente ter um bom resultado. É verdade. E cada uma série. delas, eu acho. E acho que cada uma delas também elas têm esse objetivo de trazer, despertar uma emoção, né? Então, seja pela cor ou pela estrutura, será que a embuia tem, por exemplo, uma característica bem diferente de um frejó, de um tauari? Então, cada uma delas representa a brasilidade, né? Como a gente falou, mas elas também têm aspectos muito distintos que podem ou harmonizar entre si ou fazer diferentes estilos ali na decoração, né? Sim, eu até criei esses tempos atrás, ali no Marcenaria Fora da Caixa, um e-book de combinações. Até foi em parceria com uma indústria de MDF, né? E a gente criou esse e-book justamente para poder orientar o pessoal formas de combinações diferentes. A que eu mais gosto é utilizando realmente a técnica do color play, avaliando as cores que tem ali, né? Pegando às vezes uma cor sólida, um unicor, ou mesmo um tecido, nunca duas madeiras, para não ficar aquela coisa muito gritante, muito carregada. Então, a gente trouxe por meio desse e-book uma forma prática para tentar orientar, porque da mesma forma que a gente vê projetos lindos e maravilhosos, a gente vê projetos que falam assim, puxa, mas esse tipo de produto não foi feito para aplicar dessa forma, né? Então, às vezes a pessoa não consegue extrair todo o potencial. Eu acho que isso foi muito bem colocado da parte de vocês, é um conjunto do todo. Desde lá do desenvolvimento, né, a parte ali da textura combinada e depois na forma do que aquele móvel vai ter e tudo mais, e essas combinações de cores que é primordial, né? Mas, Exato. gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Formobile no Sofá. Eu amei a nossa conversa aqui. E eu espero que a gente possa se encontrar em breve por aí, né? Obrigada, a Anne está convidadíssima a voltar aqui na nossa fábrica, tomar um café com a gente, assim que possível, né? Conhecer, você já veio, acho que já tem um bom tempo, então está convidada a participar aqui, todos. Obrigada a todo mundo pela atenção. E sigam a Interprint, né, no Instagram, no nosso site, também acompanhem, que a gente está sempre trazendo novidades, coisas relacionadas a combinações, a novos materiais. É um prazer esse bate-papo hoje. É isso aí. Obrigada a você que nos assistiu até aqui e eu te aguardo no próximo Formobile no Sofá, então. Tchau, tchau.
Até mais. Tchau, tchau. Tchau.